Olá, hoje é dia 10 de abril de 2020 e o meu nome é Alexandre Maron. Esse é o Zap 60, um podcast para quem tem mais de 60 anos e está tentando se proteger e se informar sobre a pandemia da Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. E no programa de hoje, Bárbara Axt, de Portugal, nos conta como estão as coisas na Europa. João Veloso, do podcast Ciência Matinal, explica pra gente por que o coronavírus tem esse nome. Igor Lemes nos atualiza sobre os números oficiais no Brasil. Passamos de 1.000 mortos. E Luiz Melo tira a dúvida. Cafezinho matou o vírus lá na China? Para você continuar achando a gente, o endereço do nosso site é www.zap60.com.br, zap60.com.br. Todos os colaboradores do Zap 60 estão doando o seu trabalho e seu tempo à causa de informar pessoas com mais de 60 anos, o principal grupo de risco da pandemia. Você também pode participar facilmente do programa. Mande uma mensagem para o Zap 60 usando o WhatsApp. Anote o nosso número, 11, que é o código de área, 981-840-398. Vou repetir, hein? 11, que é o código de São Paulo, 981-840-398. Conta pra nós como é que você está se distraindo e ocupando a mente para enfrentar essa quarentena. Ou então, quer mandar um e-mail, tá interessado em colaborar com a gente? Escreve para contato@zap60.com.br. E eu hoje vou deixar um beijo enorme para Dona Neide, minha mãe, que tem 75 anos, está há 1 mês de quarentena. Eu quero saber de você. Manda uma mensagem pra gente ou um recado para quem você ama. Hoje é sexta-feira da Paixão. Muitos católicos praticantes costumam, por tradição, comer peixe. E o que se viu nos noticiários da televisão hoje foi um monte de gente se aglomerando nos mercados. Essa aglomeração é perigosa para todo mundo. Algumas dessas pessoas podem pegar o vírus, nunca nem sentir nada e transmitir para outras. Na Itália, um jogo de futebol realizado em fevereiro, com estádio cheio, é tido como um grande espalhador da Covid-19. Pede peixe pelo telefone, pelo Rappi, pelo iFood, sei lá. Se ninguém puder atender você, deixe para comer outro dia. Porque, quer saber de uma coisa? Uma pessoa me disse que o calendário dela agora só tem 3 dias. Ontem, hoje e amanhã. Escolhe um outro dia e finge que é sexta-feira da Paixão, vai. Os dias estão todos iguais. Para que sofrer, minha gente? Bom, agora coisa séria. O Igor Lemes, que faz matemática computacional na UFMG, está acompanhando os números da epidemia. Fala, Igor. Hoje já são 19.638 casos confirmados de coronavírus no Brasil, e o número de óbitos também aumentou. São 1.056 mortes totais. Em relação a ontem, foi um aumento de 9% em casos confirmados, já que tivemos 1.679 só nas últimas 24 horas. Os óbitos também aumentaram em 12% em relação a ontem. Até agora, 77% dos óbitos ocorreram em pessoas com mais de 60 anos. E 74% tinham algum fator de risco, como doenças cardíacas, diabetes, doenças respiratórias ou neurológicas, assim como problemas de imunidade. Ter mais de 60 anos já enquadra uma pessoa no grupo de risco, tendo ou não doenças agravantes. Somente Tocantins não teve nenhum óbito e todos os estados brasileiros já possuem casos confirmados. São Paulo possui a maior quantidade de casos. São 8.216 casos e 540 mortes. Mesmo sendo o estado com mais casos, nessa quarta-feira, os índices de isolamento social em São Paulo tiveram seu mínimo desde o início da quarentena. Segundo o infectologista Davi Wipp, coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus, se as pessoas continuarem saindo assim, certamente o estado terá problemas com leitos. E o mesmo vale para qualquer outro estado. O isolamento social é essencial para que nosso sistema de saúde consiga diminuir o número de mortes no país. Ontem, 94% dos leitos de internação na capital paulista já eram ocupados por casos da Covid-19, assim como 65% dos leitos de UTI. Em resposta à saturação, a prefeitura está implantando 933 novos leitos. No mundo, já são mais de 1.645.000 infectados, e hoje passamos de 100.000 mortos. Os Estados Unidos é o país com mais casos, são 500.000 casos confirmados e 18.580 mortos.
O número de mortos lá ultrapassou os 16 mil da Espanha e se equipara à Itália, o país atualmente com o maior número de mortos, 18.849. Pois é, passamos dos 1.000 mortos. Obrigado, Igor. Agora é a hora do Luiz Melo. Ele é biólogo, pesquisador e professor e tá caçando fake news no WhatsApp pelo Zap 60. Chegou a hora do "é falso, apaga". Recebi aqui a seguinte notícia no meu celular. Dr. Li Wenliang, que morreu devido ao coronavírus, foi punido por dizer a verdade. Que o nosso café regular possui todas as substâncias necessárias para combater o vírus. O tal café foi servido em Wuhan, a primeira cidade onde essa doença surgiu. E por lá, ele explica, a doença quase parou. Bom, acho que o primeiro ponto é que o café não possui qualquer substância capaz de barrar a ação do coronavírus. Pelo menos nenhum estudo indicou isso até esse momento. Aliás, apesar das centenas de medicamentos já testados, a gente não tem qualquer um com ação comprovada sobre o coronavírus até esse momento. Segundo ponto é que o mundo consumiu, segundo a Embrapa, 10 milhões de toneladas de café somente em 2019, sendo o Brasil o segundo maior consumidor do café, atrás somente dos Estados Unidos, com um pouco menos de 5 quilos sendo consumidos por pessoa em 2019. Caso esses dados fossem reais, os Estados Unidos e o Brasil, como maiores consumidores do grão no mundo, apresentariam muito menos casos registrados da doença e, portanto, muito menos mortes, quando comparados com países como a China ou a Índia, que, por conta de sua cultura, consomem menos de 1% do café mundial. O que, bom, não aconteceu. Os Estados Unidos, por exemplo, acabou de registrar 5 vezes mais casos confirmados da doença e 5 vezes mais mortes pela doença do que na China ou na Índia. E o terceiro ponto é que, com tanta gente consumindo o famoso cafezinho, ninguém ia perceber que quem toma não pega a doença? É um pouco suspeito. Então, se você receber essa notícia de que o café é uma cura para o coronavírus, deleta. Não compartilhe o vírus da desinformação. Boa, Luiz. Cafezinho pode não curar a Covid-19, mas é gostoso e eu tomo sempre que eu posso. Para saber mais sobre como estão as coisas lá na Europa, vamos falar com a Bárbara Axe, que na última década morou em Londres, no Reino Unido, Frankfurt, na Alemanha, e agora mora em Lisboa, lá em Portugal. A União Europeia aprovou um pacote econômico de 500 bilhões de euros, que vai servir como um fundo de emergência para o continente. Desse total, 240 bilhões vão ser distribuídos para os governos dos países europeus para cobrir despesas diretamente relacionadas ao Covid-19, como gastos com saúde. Um ponto importante do acordo é que, para receber esses empréstimos, os países não precisam se comprometer com medidas de austeridade ou cortes em gastos sociais. O restante do dinheiro vai ser distribuído em 2 frentes. Uma parte como crédito diretamente para as empresas e a outra parte vai funcionar como um grande seguro-desemprego, evitando demissões e garantindo a renda dos trabalhadores. Um outro grupo que vai precisar de ajuda de emergência durante esse período de quarentena na Europa são as vítimas de violência doméstica. Na Espanha, um dos países mais afetados pelo vírus, as chamadas para linhas de apoio de violência de gênero cresceram 20% nas primeiras semanas de confinamento. As buscas por esse assunto no site do Ministério da Igualdade, por sua vez, praticamente triplicaram, com um aumento de 270%. O governo espanhol decretou que quartos vazios de hotel poderão ser usados como acomodações temporárias para as vítimas, caso não haja lugares disponíveis nos abrigos tradicionais. Na França, as denúncias por violência doméstica cresceram 30% e as autoridades também passaram a usar hotéis vazios para alocar as vítimas. Valeu, Bárbara. O João Veloso, que faz o podcast Ciência Matinal, resolveu pesquisar quais eram as principais dúvidas das pessoas e vai ensinar um monte de coisa pra gente. Hoje ele explica de onde vem esse nome do coronavírus. Os coronavírus são uma família de vírus conhecidos por causar problemas respiratórios em vários mamíferos, inclusive o ser humano. O nome vem do formato do vírus que, quando visto em um microscópio, se parece com uma coroa. Daí vem o nome, coronavírus. O vírus da coroa. Várias das viroses respiratórias que nós contraímos quando somos jovens, até crianças, são causadas por vírus dessa mesma família. Os coronavírus que mais afetam seres humanos são o alfa-coronavírus e o beta-coronavírus.
Porém, os vírus dessa família são muito mais comuns em morcegos e outros animais silvestres do que em nós seres humanos. O problema é quando os vírus saltam das populações de animais silvestres para as populações de seres humanos, a chamada transmissão zoonótica. Ao pular de uma espécie para outra, ele se torna um vírus novo. E por ser um vírus novo, nenhum ser humano possui imunidade para se proteger dele, aumentando assim as taxas de transmissão e a incidência de doenças provocadas por esses novos vírus. Em 2002, o mundo se deparou com a primeira pandemia de um vírus da família dos coronavírus, o SARS-CoV. O SARS-CoV causava a síndrome respiratória aguda grave, a SARS, e infectou por volta de 9.000 pessoas no mundo inteiro, matando 700 delas. O novo coronavírus, que foi identificado na China no final de 2019, também causa síndrome respiratória aguda grave. Apesar disso, os vírus são bastante diferentes, e apesar de terem sintomas parecidos, possuem taxas de letalidade também muito diferentes. Enquanto a SARS matava entre 20% a 30% dos pacientes que a contraíam, a Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, mata entre 0,5% e 3% dos pacientes que a contraem. Porém, enquanto a SARS só era transmitida quando o paciente estava em um estado avançado da doença, a Covid-19 já é transmitida nos primeiros dias após infectar o paciente, sendo transmissível antes mesmo dos primeiros sintomas aparecerem ou se agravarem. Isso significa que mais pessoas estão ficando doentes, o que significa mais pessoas em estado grave, o que significa mais mortes. Por isso, uma das principais medidas de controle da doença é o isolamento social. Se mantivermos mais pessoas em suas casas, a circulação do vírus diminui, permitindo assim que menos pessoas fiquem doentes e lotem os hospitais, e assim as pessoas que já estão doentes possam ser tratadas da melhor maneira possível. Sendo assim, fiquem em casa. É isso aí, falou o Velosopedia. E você que for com a gente até aqui, obrigado por ouvir o Zap 60. Não se esqueça de avisar os seus amigos. Manda suas sugestões e perguntas. A gente vai tentar responder ou achar alguém que responda pra gente. O Zap 60 foi escrito e produzido por Alexandre Maron, com as brilhantes colaborações de Igor Lemes, Luiz Melo, João Veloso e Bárbara Axe. A criação do logo foi feita pelo designer maravilha Johnny Brito. A produção é da Ampere. Um beijo para todos. Fiquem bem.